Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom ter vocês aqui nesse vídeo mais completo. Você que preferiu, ao invés de optar pelo vídeo da sinopse, nos acompanhar nesse vídeo mais completo dessa primeira série do nosso canal, que nós estamos chamando de Jesus Cristo, Rei Judeu das Nações. O Rei Judeu das Nações. Quer coisa mais politicamente incorreta que essa, né? Como pode um judeu governar todas as nações? Jesus Cristo é judeu e ele governará todas as nações. Ele voltará em breve para governar todas as nações. Então esse primeiro vídeo é um vídeo completo dessa série e nós estamos chamando de aliança versus controle, né? Aliança versus controle. O contexto da autoridade dentro dessa perspectiva de aliança versus controle. Então, Jesus Cristo vai governar toda a terra quando ele voltar, e ele vai governar através da sua igreja, da sua noiva, né, daqueles que optaram por fazer parte, né, desse grupo que estará junto com ele administrando toda a terra, né? Ele como cabeça e a sua igreja como parte desse corpo que vai governar junto com ele sobre toda a terra, né? Tanto judeus como gentios. Então é importante nós lembrarmos que a noiva se inicia lá no Antigo Testamento, né? Abraão, pai da nação judaica. Claro que houve outros homens antes de Abraão, mas é com Abraão que Deus Pai faz aliança para transferir a sua paternidade, né? Então esse povo amado, esse povo escolhido, que Deus Pai ia cuidar através do seu amado Filho, né? Por meio do seu amado Filho, por quem ele criou todas as coisas e por quem ele governará o mundo, né? E esse chamado para a aliança, esse chamado para o reino sobre a terra, né? Para o cuidado de todas as nações do mundo, ela é feita num contexto de aliança, ela é feita num contexto de relacionamento, né? Muito diferente do autoritarismo, da questão da autoridade na perspectiva humana, né? Então esse é o primeiro ponto, né? Então o mundo politicamente correto não consegue compreender isso, né? As relações de autoridade na nossa sociedade, desde que Adão rejeitou a paternidade de Deus e se instaura o governo humano sobre outros homens, né? E Deus nunca projetou isso, né? Importante lembrar que quando Deus cria o homem, Deus o coloca junto com a sua esposa, determina, né, que eles iriam multiplicar, que eles iam encher a terra e que eles governariam sobre a criação, né? Então o homem foi criado para ser amigo de Deus, para ser filho de Deus em Jesus Cristo, e por meio desse relacionamento administrar toda a terra em justiça, né? Em santidade, em amor, né? Então, ele é o cabeça, ele é o controlador, né? Ele que é o verdadeiro controlador de todo o sistema, né? Mas esse controle acontece por meio do relacionamento, né? Por meio do relacionamento de aliança. E aliança é sempre bom lembrar que é o compromisso inquebrável, né? Diferente de contrato no mundo humano, não é verdade? Então a aliança não se quebra. Então esse propósito que Deus tem de formar uma noiva, um grande povo para o seu Filho Jesus Cristo, essa aliança que ele fez com Abraão, ele disse que essa aliança seria inquebrável, né? E é por isso que esse filho de Davi, essa descendência de Abraão, retorna na terra para poder cumprir a determinação do Pai, que é governar toda a terra em amor e santidade, né? Então, o contexto de autoridade no relacionamento entre Deus e os homens, no relacionamento entre Cristo e a sua igreja, é um contexto de aliança, né, de relacionamento. Diferente do contexto humano, do contexto politicamente correto, que nós temos o nível do controlador e o controlado. Então, na sociedade sem Deus, os homens dominam sobre os outros, não é mesmo? E por conta de dominar sobre os outros, sem a referência do amor do Pai e da justiça do Pai, esse domínio e esse controle é sempre corrompido, sempre vai ter problema, por melhor que seja a pessoa, né? Por mais bem intencionada que ela seja, a justiça de Deus
que é o verdadeiro padrão, né, para o relacionamento entre os homens e não o controle, né? Nós estamos vendo, né, nós estamos trabalhando aqui nesse vídeo de uma maneira um pouco mais longa, diferente do vídeo lá da sinopse, né, que provavelmente você não viu, você fez opção por estar aqui no vídeo mais longo. Mas você pode aprofundar muito mais, conforme nós colocamos no vídeo da abertura, né? Especificamente em relação a essa questão da aliança e da questão do controle, né? A diferença entre aliança e controle. Existe uma série de vídeos lá no site do YouTube, né? da revista Impacto, que foi a Escola Ministério Impacto de 2019. Então são vários vídeos. Quem trouxe esses ensinamentos foram 2 judeus messiânicos, um senhor, né, Eitan Shishkoff, e juntamente com o seu genro, né, Avshalom Tekel. Então, se você quiser, nós vamos colocar o link para você ter acesso a esse material. Esperamos que você possa ter tempo, né, para ver esses vários vídeos que foram produzidos na Escola Ministério Impacto de 2019. E aí você poderá aprofundar, né? Você poderá compreender de maneira plena, na perspectiva de judeus cristãos. Os judeus messiânicos são judeus cristãos. E foi nesse contexto que a Igreja de Cristo nasceu, né? Com os judeus cristãos. Claro que a gente usa o termo cristão por conta de compreender melhor o contexto, né? Mas a palavra cristão, né? Deus não criou essa palavra cristão para identificar a sua igreja, né? O reino de Deus é o reino dos seus filhos, né? O reino de amor. E nessa série de vídeos você pode ter acesso, né? E você vai compreender muito melhor essa questão da autoridade baseada no relacionamento, né? Da autoridade principalmente das pessoas que estão no reino de Deus há mais tempo, né? Os nossos pais espirituais. E quando acontece essa necessária transição entre a autoridade daquele que está há mais tempo, né, no reino de Deus, que foi chamado por Deus há mais tempo, e aqueles que são os filhos, sejam os filhos biológicos ou os filhos espirituais. Porque, na verdade, o que conta e o que faz sentido dentro do contexto do reino de Deus, a aliança mais forte é a aliança espiritual, né? Eu posso ter um filho biológico que faz opção de não amar a Deus e não se entregar a Deus, né? Deus me livre dessa tragédia, né? E não tem esse caso, graças a Deus. Mas o importante é que os nossos filhos, sejam biológicos ou espirituais, eles tenham esse compromisso com Deus Pai. É isso que vai colocá-los dentro do contexto do reino de Deus, juntamente conosco, né? E esse processo de relacionamento vai se aperfeiçoar, né? Então, quando o meu filho espiritual, quando aqueles que eu trouxe para Cristo, ou que eu estou discipulando, ou discipulei para o reino de Deus, ele está comigo nesse processo, né? Ele começa a participar comigo desse processo, existe a necessidade de uma aliança, porque eu não vou ter domínio sobre essa pessoa, sobre esses filhos espirituais. Deus não criou para que eles sejam dominados por mim. Somente quem sabe dominar, né, entre aspas, é Deus Pai, porque Ele faz isso em amor, né? Ele faz isso em justiça. Então o meu desafio, o chamado que Deus tem para mim como pai, como uma autoridade espiritual há mais tempo, é transferir essa paternidade de Deus Pai, esse cuidar de Deus Pai, para esse meu filho espiritual, né? Então, vai chegar um determinado momento em que esse meu filho espiritual não precisará mais daquilo que Deus colocou em mim para ministrar sobre ele, para abençoá-lo. Ele vai, com certeza, continuar caminhando comigo, mas não mais nessa relação de dependência, né? Porque Deus quer que todos nós cresçamos até essa condição, né, de sermos irmãos, né? Então, ainda que exista a relação pais e filhos, Deus quer que esse relacionamento cresça nele, em comunhão com ele, até chegar no nível de ser um relacionamento fraterno, né? Dos dois terem essa total dependência de Deus e nenhum mais depender do outro, né? Então essa dependência ela passa a ser
por conta do amor e não mais por conta da imaturidade ou da incapacidade espiritual, vamos dizer assim, né? E é isso que diferencia a questão da autoridade, né, no contexto do mundo politicamente correto, e essa autoridade no contexto do reino de Deus, que é o contexto politicamente incorreto, né, que é combatido, que é rejeitado e que é denegrido o tempo todo, né? Então, para nós entendermos, claro que se você tiver acesso à escola do Ministério Impacto, você vai ter uma compreensão muito mais profunda disso, né? Mas enquanto você não vai para esse material, né, enquanto você não tem acesso a esse estudo, vamos para deixar claro isso que nós estamos colocando, para nós entendermos bem essa diferença, né, entre a autoridade no sentido de controle e a autoridade no sentido de aliança, né, do reino de Deus. Vamos pensar, né, no caso lá do episódio de Saul com seu filho Jonatas, né, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 14, né, especificamente no versículo 24 ao 45. Mas é importante lembrar que para nós termos uma compreensão plena, né, daquilo que Deus quer falar, ensinar para nós e falar conosco nas Sagradas Escrituras e trazer revelações também, né, porque primeiramente Deus quer falar ao nosso intelecto, à nossa razão, né, nos fazer compreender nesse nível natural. Deus nunca abominou e nunca rejeitou a vida natural, a vida terrena, a vida na terra, né? Pelo contrário, né? A igreja está sendo preparada e o mundo está sendo preparado para que o céu venha para a terra, né? Para que a Nova Jerusalém se junte na terra e Deus estabeleça o seu reino assim na terra como no céu, né? Isso que nós rezamos no Pai Nosso, rezamos e oramos no Pai Nosso, né? Então o reino de Deus, que é pleno no céu, ele será pleno também na terra. E é nesse processo que nós estamos, nesse difícil processo que nós estamos, né? Porque uns acreditam que o reino é lá no céu, né? Que não tem nada a ver com a terra. Mas então essa passagem para a gente ter essa noção, né? Para a gente ter essa compreensão mais profunda. Então é importante ler um capítulo antes, né? O capítulo 13 também, ler depois o capítulo 15, né? Para ter essa visão geral, para não sair do contexto e nós podermos trazer, né, para a nossa realidade de uma maneira que não seja destoante, né, que não seja equivocada. Então, assim, falando rapidamente, né, a situação ali era de opressão, de medo em relação aos filisteus. O exército de Israel tinha debandado, né, praticamente a maioria do exército já tinha desistido da guerra, né, não tinham... deixaram a sua confiança em Deus Pai, né? O Deus que é o Deus da guerra contra o mal, contra a injustiça, né? Então o exército tinha debandado, o exército estava escondido e a Bíblia, as Sagradas Escrituras dizem inclusive que havia soldados que tinham ido para o lado dos filisteus, né? Eles acabaram até traindo Israel, né? Eles ficaram com tanto medo dos filisteus, porque era uma multidão mesmo de soldados, era um exército muito forte, né? E é sempre assim, né? A situação que nós estamos vivendo hoje, depois nós vamos falar em outros contextos, né, em relação a isso. Não tem como não falar, né, da atual situação que nós estamos vivendo, né, de pandemia, de pânico, de medo, né, que foi criado no meio do povo de Deus, no mundo todo, né, mas inclusive no meio do povo de Deus. Então ali na situação de Saul e Jonatas, o exército de Israel também estava amedrontado, havia, se não me engano, 600 soldados ali com Saul, e procurando uma estratégia, né? O que fariam, né? Como é que atacariam, se não atacaria, se aguardaria os filisteus atacarem. E numa situação ali, né? Não dá para saber exatamente em que contexto aconteceu. Jonatas se afastou um pouco do exército ali, pelo que dá a entender, e juntamente com o seu ajudante, né? Com o seu escudeiro, com aquele soldado aprendiz, vamos dizer assim, né? Ele resolveu, né, ele sentiu, ele teve essa revelação que ele poderia ir lá no meio do exército dos filisteus e combater sozinho contra os filisteus. Olha que coisa, né? E ele, nessa fé, nessa convicção, juntamente com o seu escudeiro, com o seu ajudante, né, eles foram numa região íngreme lá, né, de montanhas. E ele inclusive pediu um sinal para Deus, né? Que quando ele falasse lá com os filisteus, dependendo da resposta dos filisteus, Deus iria dar vitória para eles, né?
E eles foram, né? Eles foram, lembrando que o exército de Israel não tinha espadas. Os filisteus, eles fizeram uma dominação cultural, né? Que é característico o tempo todo, em toda a condição histórica do homem, né? O mundo politicamente correto, né? O mundo sem Deus, ele sempre cria uma narrativa a partir de uma realidade, uma narrativa falsa, tentando atravancar, né, o povo de Deus, tentando impedir que o povo de Deus confie em Deus, se entregue a Deus, confie nas armas de Deus, nas estratégias de Deus. Então, o povo de Israel também não podia usar armas, é só Saul e o Jonatas que tinha a espada. E eles foram lá para enfrentar os filisteus sozinhos. E por causa dessa fé, dessa confiança que Jonatas, um jovem, né, teve em Deus, Deus começou a agir de maneira sobrenatural. Então, aquilo que era impossível aos homens, onde já se viu, né, 2 homens enfrentarem todo um exército, né, então isso humanamente era um absurdo, né, era uma loucura. Mas o nível da ação de Deus, quando o homem não pode agir, é esse mesmo, né, é o nível do impossível. E Jonatas confiou que Deus faria isso, que Deus daria vitória para ele. E ele venceu vários soldados, ele matou vários soldados juntamente com o seu escudeiro. E naquele momento, Deus interferiu e todo aquele pânico que existia no meio do povo de Israel foi transferido para os filisteus. Os filisteus começaram a ficar desesperados, veio o temor de Deus no meio deles, o medo, né, daquilo que estava acontecendo, daquela ação sobrenatural, não dá para explicar porque foi sobrenatural, né? E as Sagradas Escrituras dizem que eles começaram a se matar entre eles, né? Começaram a fugir, criou uma verdadeira confusão no meio do exército dos filisteus. E o povo de Israel, percebendo isso, então eles partiram para a guerra, né? Oba, né? Olha, está acontecendo um milagre, agora nós vamos ganhar, então nós podemos guerrear, agora Deus está agindo, então nós vamos para a guerra. E Saul, juntamente com seus 600 soldados, também partiram, né, para enfrentar os filisteus. E só que Saul, não se sabe de onde ele tirou isso, né? Ele amaldiçoou qualquer soldado que se alimentasse durante toda a guerra, né? A guerra era demorada, né? Então às vezes ficava o dia inteiro, né, nessa situação. Deve ter acontecido o dia todo da guerra, né, pelo que dá a entender ali pelo contexto. E Saul amaldiçoou quem comesse, quem se alimentasse, né? Então não sabemos quanto tempo, né, os soldados estavam sem comer, mas ele amaldiçoou qualquer soldado que se alimentasse, né? Era para guerrear contra os filisteus, mas não era para se alimentar, para ir em jejum, né? Olha que coisa doida, né? Não sei de onde ele tirou um negócio desse. Mas como Saul era o rei, como Saul era a autoridade ungida por Deus para direcionar o exército, então tudo que vinha de Saul, os soldados entendiam que era de Deus. E realmente Deus, em várias situações, Deus estabelece, né, como verdade e faz com que se torne realidade aquilo que, em determinadas circunstâncias, que uma autoridade dele diz que deve ser feito, né? E depois, no encerramento, né, de todo esse processo, aí, vocês vão entender exatamente por que aconteceu o que aconteceu, né? Então, esse cuidado que nós precisamos ter ao lidarmos com as questões que Deus diz que devem ser lidadas, né? Esse cuidado que nós precisamos ter a respeito do que nós falamos, né? As nossas maldições, as nossas bênçãos, né? Principalmente as nossas maldições. E o povo, então, o exército não se alimentou. Só que Jonatas não ouviu essa maldição de Saul. E o Jonatas, em determinado momento, ele se alimenta com mel, né? Ele come mel ali, e ele, né, mostra que foi bom comer mel, ele ficou mais cheio de energia ainda. E os soldados ficam todos assustados. Quando Saul fica sabendo disso, né, depois de um período grande ali de guerra e de batalha, Saul fica revoltado por Jonatas ter comido, ter se alimentado, e ele tinha dado ordem para ninguém se alimentar. E Saul vai para matar o próprio filho, né? Porque ele disse que seria maldito, né? E morreria aquele que se alimentasse durante a guerra. E aí o exército intervém, né? O exército interfere ali naquela situação e não permite que Saul mate o próprio filho, né? Depois tem toda uma ação de Deus em cima disso, tal, né? Para fazer o desfecho da história.
Mas enfim, entre as consequências dessa coisa absurda aí que Saul determinou, e pelo menos aos nossos olhos uma coisa absurda, porque não tem muita razão, né, disso ter sido feito, de Saul ter determinado isso. Entre as consequências disso, o exército dos filisteus acabaram não sendo totalmente derrotados, né? A batalha acabou encerrando ali nesse episódio, né? Então, o que nós queremos, tudo isso tem a ver com a questão da autoridade e da aliança, né? Deus estabelece autoridades, Deus sempre vai fazer isso, né? O seu reino é instituído a partir de pessoas que têm diferentes ações. E a intenção original de Deus, o propósito original de Deus sempre foi Ele, através do seu Filho Jesus Cristo, governar diretamente nos corações, né? Lembrando lá da ideia de igreja, né? Que a Bíblia deixa clara, né? Jesus Cristo é o cabeça e cada um de nós é membro desse corpo, né? Então, ou seja, nós não somos cabeça, né? Não somos nós que dizemos o que deve ser feito. Nós somos orientados, direcionados pelo cabeça, que é Jesus Cristo, né? Porém, infelizmente, pelo fato de termos essa autoridade, porque toda autoridade vem de Deus, às vezes nós achamos que nós podemos fazer algumas coisas e nos desviamos, né, daquilo que originalmente Deus gostaria que nós fizéssemos, né? Então cada um de nós, principalmente você que é jovem, né, precisa estar atento a isso, né? Deus tem um chamado para todos nós, Deus tem uma missão para todos nós, sejam os mais velhos, os mais jovens, e nós precisamos ter essa clareza, né? O que exatamente Deus tem para mim, né? Então, se aquilo que Deus tem para mim está em choque com aquilo que Deus está fazendo na vida daquela pessoa que tem autoridade sobre mim, seja os meus pais biológicos, espirituais, seja autoridades civis, não importa, né? Se isso choca, se isso não está batendo, com certeza não é Deus, né? Alguma coisa que está errado de um lado ou de outro, né? Nesse caso aí que nós vimos do Saul e do Jonatas, o Jonatas inventou uma coisa, Saul inventou uma coisa, o Jonatas entendeu de outra maneira. Deus estava agindo nos dois, né? Através dos dois, né? Tanto de Saul quanto de Jonatas. Só que a humanidade, né, essa coisa da autoridade, né, que sobe para a cabeça de todos nós somos sujeitos a isso, acabou criando toda a confusão, né? Então nós precisamos entender, né, a autoridade, porque isso é base nesse livro que está orientando aqui as nossas reflexões. Então, só lembrando, né, é o livro Quando um Judeu Governar o Mundo, e à luz do livro do Relacionamento de Aliança, né, e do livro A Igreja de Karl Rahner, né? Então, o que você está propondo então, Juarez? Que a gente deve rebelar contra as autoridades mais velhas? Não. O que nós estamos dizendo é que a autoridade só faz sentido quando ela vem de Deus, quando ela tem a ver com a palavra de Deus, com os princípios do reino de Deus. Deus instituiu as autoridades religiosas ou civis, religiosas, né, ou civis, para estabelecer a sua justiça, a sua vontade, o seu reino, o seu propósito na terra, né? Então não faz nem sentido eu me sujeitar a aspectos ou a conteúdos que são contrários ao reino de Deus, à vontade de Deus, né? Então isso é um elemento da natureza humana e não da autoridade de Deus, né? Então o que nós precisamos procurar, né? A autoridade de Deus, a palavra de Deus, os princípios de Deus naqueles que foram colocados como autoridade. E quando eles agirem ou falarem a respeito de aspectos ou de conteúdos que não estão condizentes com a vontade de Deus e com os princípios de Deus, a gente vai rejeitar. Rejeitar a autoridade de jeito nenhum, né? O princípio é sempre da aliança, né? A história que vocês vão ver, né, na escola do Ministério Impacto em relação a isso, né? Então, Deus não quer que nós nos rebelemos contra as pessoas, né? Deus quer que nós identifiquemos aquilo que é a vontade dele, aquilo que está claro em relação à vontade dele para nossas vidas, né? Para nossa família, né? Para tudo aquilo que ele chamou nós para fazermos e para vivermos, né? Então, não é se rebelar contra a autoridade, contra a pessoa, né? Nós não podemos dividir, né? Quem divide é o inimigo das nossas almas, né? O mundo funciona por causa da divisão, né? Então,
Toda a situação que a gente está vivendo hoje em dia, né, com essa pandemia, deixa muito claro isso, né? Quanto mais dividida a sociedade, quanto mais guerra existirem entre, né, as pessoas, é mais fácil para o sistema politicamente correto dominar, né? E no reino de Deus é diferente, né? O reino de Deus é o reino da aliança, do relacionamento, e ainda que a pessoa se desvie daquilo que Deus tinha para ela, ainda que ela cometa o erro, eu preciso identificar o erro dessa autoridade e rejeitar esse erro, rejeitar esse problema, esse desvio, e não a autoridade em si, né? Então, Jonatas jamais poderia rejeitar o seu pai Saul, nem na condição de pai, nem na condição de rei, por ele ter estabelecido algo que ele deixou claro que era uma loucura, né? Ele disse, mas não é loucura isso que meu pai fez, né? Proibir vocês de comerem, né? Vocês teriam mais energia, nós teríamos mais energia, a vitória seria maior. E Jonatas tem toda a razão, né? Então essa situação que aconteceu com Jonatas e com Saul, isso faz parte da natureza humana, né? Então isso vai acontecer conosco em vários contextos, né? Em várias situações. Então as pessoas que têm autoridade sobre nós, sejam elas quem forem, civis ou religiosas, familiares, elas vão cometer erro, e nós precisamos identificar esses erros e não romper com a pessoa, simplesmente rejeitar o erro, né? Continuar caminhando juntas. Esse é o grande desafio, né? Essa é a diferença entre essa sociedade do controle, da dominação, e a sociedade, vamos dizer assim, do reino de Deus, que é a sociedade do relacionamento, né? Onde mesmo que a pessoa erre, a gente não se submete ao erro e continua em aliança, continua em relacionamento com a pessoa, né? Esse é o grande desafio, né? Toda essa situação que nós estamos vivendo hoje, né, de controle e de dominação, grande parte da culpa disso, né, de toda essa confusão, é da própria igreja, né? Nós vamos conversar isso em outros momentos, em outros contextos, né? Porque nós herdamos, né? Nós infelizmente absorvemos essa postura humana, né? Do contexto do pecado, do conhecimento da árvore do bem e do mal, de dominar sobre as pessoas, né? Nós deixamos em várias situações nos enganar por esse elemento da aliança e não da dominação, né? E de que a autoridade só faz sentido quando ela está em plena unidade, em plena comunhão com a vontade de Deus, com os princípios do reino de Deus, né? Então, ou seja, nós não podemos ter uma submissão cega a ninguém, nem autoridades civis, familiares, nem religiosas, né? A submissão nossa está condicionada a essa submissão ao que é o reino de Deus, ao que é vontade de Deus, aquilo que é inquestionavelmente vontade de Deus. Ah, Juarez, mas como é que nós vamos descobrir a vontade de Deus? É exatamente isso que Deus quer que nós façamos, né? Que nós dependamos dEle. É por isso que diariamente nós precisamos estar diante de Deus Pai, né? Jesus Cristo nos dá esse acesso, né? Estarmos diariamente diante de Deus Pai, lendo as Sagradas Escrituras, lendo na sequência, compreendendo o contexto, né? Buscando de Deus a compreensão cognitiva, racional e lógica daquilo que está escrito, porque nós temos a dimensão racional e lógica e Deus quer trabalhar com isso também. E a partir dessa compreensão, a revelação dessa palavra santa para a nossa vida, para os nossos dias, essa palavra que quer mudar o nosso comportamento, essa palavra que quer, através do poder do Espírito Santo, nos capacitar a viver de forma que é condizente com o reino de Deus, que é condizente com os princípios do reino de Deus. Esse é o grande desafio, né? E nesse contexto de busca, diretamente em Deus e diretamente no trono do Pai por meio de Jesus Cristo, nós vamos ter comunhão com as outras autoridades, com os outros membros. Então, se eu sou mão no corpo de Cristo, eu não vou querer que o pé seja mão, né? Se eu sou ouvido no corpo de Cristo, eu não vou querer que a boca seja ouvido. Eu vou respeitar a boca, respeitar o pé, sabendo que quem direciona a ação, quem age é o cabeça, que é Jesus Cristo, né? Então esse é o grande desafio, né? Então, se nós pudéssemos fazer um apelo, né? O apelo seria líderes mais velhos, né? Ouçam o coração dos líderes mais jovens, né? Eles têm o chamado de Deus, eles têm a sua missão, Deus está falando com eles também, né?
E então permita que eles ajam, permita que eles dependam de Deus Pai, do Espírito Santo, né? Não queira controlá-los, né? Mantenha aliança com eles. Embora isso traga bastante dificuldade, mas nesse processo nós seremos aperfeiçoados. E o apelo aos líderes mais jovens, né? A você que é mais jovem, né? Desenvolva todo esse talento, toda essa capacidade, tudo isso que Deus colocou no seu coração. Está chocando com os líderes mais velhos que você tem contato? Vá a si mesmo, com amor, né? Forçando o relacionamento, a aliança, mas não enterre talentos, né? Não abra mão do chamado que Deus tem para você. E Deus tem um chamado para você, Deus tem uma missão para cada um de nós. E Ele quer nos usar com a autoridade dEle. Não para controlar ninguém, mas para abençoar as pessoas, para trazer esse reino de paz, de justiça e de amor. Né? Então essa é a narrativa do reino de Deus. Como é que eu posso ter certeza disso, Juarez? Voltamos a repetir, né? Eu volto a repetir porque é importante repetir. Esteja diariamente diante do Pai, por meio de Jesus Cristo, por meio das Sagradas Escrituras, e o Espírito Santo vai falar com você e vai continuar capacitando você. Até a próxima, que o Espírito Santo continue abençoando-nos.